Olá galera, nesse vídeo eu vou falar um pouco do tópico 1 da aula 6. Então, nas aulas passadas a gente deu pontos no plano cartesiano, né? E aí a gente tinha um plano cartesiano de duas retas perpendiculares entre si, né? A origem O, aí o eixo Y e o eixo X. Aí se nós quiséssemos localizar um ponto nesse plano, nós traçaremos as perpendiculares aqui, ó, a cada eixo, e encontraríamos o ponto aqui de coordenada X e Y. Agora na aula 6, a gente vai aumentar mais uma coordenada, ou mais um eixo. Então, ao invés de a gente tratar no plano bidimensional, só no plano cartesiano, a gente vai para o plano ortogonal. A gente vai pegar esses dois eixos e acrescentar um outro eixo, que é o eixo Z. Então, simplesmente a gente girou esse aqui, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Então nós temos agora um sistema, um plano cartesiano ortogonal. Os três eixos estão perpendiculares entre si. Aqui os dois eixos estão perpendiculares também entre si. Aqui, porque o ponto ter duas coordenadas, nós temos o plano 2D. Agora nós temos o plano 3D, porque um ponto agora nesse novo plano, ele vai ter três coordenadas, X, Y e Z. Então, observemos aqui, ó. Para que é que serve então aqui é livre de cálculo, mas tem o nosso tema. Então, vetores e geometria no espaço. Então aqui a gente, para que é que serve uma motivação aqui para o estudo de vetor, aplicação? É que a velocidade do vento é um vetor, já que ele tem modo, direção e sentido. Na imagem estão representados os vetores velocidade do vento sobre o Atlântico Norte, ó. Então, massa de ar, a massa de ar, quando lá a gente está assistindo o jornal e os meteorologistas falam, né? Aquela corrente de vento e tal, ali é vetor. Então, considerando agora nosso plano bidimensional, a gente vai dividir ele em planos. Então, que a gente tem, ó, aqui embaixo é o plano XY, porque coordenada X, coordenada Y. Aqui é o plano XZ, porque tem o eixo Z e o eixo X, ó, é formado por esses dois eixos. Aqui o plano XYZ, que é formado por o eixo Z e o eixo X. Atrás também. Então, ó, imagine aqui um quarto. Ora, um quarto, ele é formado, aqui o canto do quarto, ó, parede, a outra parede, o solo, né? Ele é formado por um eixo ortogonal. Então, esse eixo ortogonal, tendo, então, sistema de coordenadas tridimensionais, três coordenadas, a gente pode utilizar ele para encontrar um ponto nesse plano. Então, como é que a gente encontra um ponto nesse plano? A gente considera, imagina um ponto de coordenadas A, B e C. Então, o ponto A é a distância da origem, aqui, ó, sobre o eixo X. O ponto B é a distância desse ponto aqui, ó, paralela ao eixo Y, né, que aqui é a coordenada Y, paralela ao eixo Y. E a gente sobe a coordenada C para cima. Então, imagine se nós quiséssemos, utilizando esse plano aqui, localizar o ponto
um ponto P de coordenadas 2, 3 e 4. Nós faremos isso, né? O plano aqui, eixo Z, eixo X e eixo Y. E aí, ponto 2, a gente anda para cá duas vezes. 1, 2, distâncias iguais, né? Tá aqui o 2. Marcando 4, 1, 2 e 3, marcando 3, né? Então, ó, parei aqui. Aí agora eu vou andar paralelo até o terceiro, ó. Então aqui, ó, 3, que aqui é 3, né? Então aqui a gente tem o ponto 2 e 3. Seria no plano cartesiano. E agora eu vou subir esse 4 para cima. 1, 2, 3 e 4. Então subindo aqui. Quatro, né? Então aqui está o ponto P de coordenadas 2, 3 e 4. Isso é uma maneira de localizar os pontos, né? Lembrando, no plano cartesiano, quando nós estávamos estudando o plano cartesiano, a gente dividia em 4 quadrantes, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. No plano ortogonal, a gente vai dividir em octantes. Vou mostrar para vocês uma animação de como seria. Então aqui está no GeoGebra o nosso sistema ortogonal. Ele está dividido agora em 8 quadrantes, certo? Na apostila de vocês, na página do PDF, né, da disciplina, na página 116, está os octantes divididos algebricamente. Aqui eu vou mostrar para vocês geometricamente no GeoGebra 3D. Então, olha só. O primeiro quadrante é o quadrante em que todas as coordenadas são positivas. Preste atenção aqui. A gente tem o eixo Z, azul, o eixo X, vermelho, e o eixo verde, Y. Então, aqui nesse primeiro quadrante, ó, perceba que é como se fosse uma salazinha, né? Ó. Primeiro octante, quer dizer, tem todas as coordenadas positivas. O segundo quadrante, ele vai ter somente a coordenada X negativa. Então, ó, é aqui atrás, esse eixo, ó, tá aqui atrás, ó. Então, girando aqui, ó, para vocês, ó, tá aqui, segundo octante. Aqui vai ser o terceiro octante, o quarto octante, né? O quarto octante tem coordenada XY negativa. Aliás, o quarto octante é esse, ó. X negativa, Y negativo e o Z positivo, quarto octante. Então, nessa animação dá pra gente ver todos os octantes, ó, embaixo e em cima. Tem 4 embaixo e 4 em cima. E, aí, e os pontos nesse sistema tridimensional, ele vai variar as coordenadas de acordo com os eixos, né? Certo? Pronto, ó. Embaixo, os octantes embaixo. Virei só cabeça para cima. Ó. Ok. Então, retomando. Distância entre pontos nesse sistema ortogonal. Então, tá aqui, né? Imagine, no sistema ortogonal dá pra gente
a partir das coordenadas dá para a gente desenhar, né, as figuras tridimensionais, pirâmide, tetraedro, prisma e aí vai, né? Então, ó, a distância entre dois pontos no sistema cartesiano ortogonal, né, 3D, é dado por, eu tenho dois pontos P e Q de coordenadas x1, y, z1 e Q, x2, y2, z2. Então basta eu fazer o que? Subtrair x2 de x1, y2 de y1, z2 de z1. Estou só acrescentando mais uma coordenada àquela fórmula de distância que a gente viu no plano. Ó, né, ó, a gente viu só até aqui, acrescentar terceiro eixo, elevando ao quadrado, claro, né? Raiz quadrada, pronto. Então imagine como é que prova isso. É só a diagonal desse paralelepípedo. A gente calcula a diagonal da base, que vai ser x quadrado, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. E depois aplica o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Vou chamar de R. Nesse triângulo aqui, triângulo retângulo aqui dentro. Então, acrescenta a terceira coordenada. Uma aplicação, ó, exemplo 2, que vai resolver a questão, uma das soluções da questão 1 da tarefa. Mostre que os pontos P, Q e R são vértices de um triângulo retângulo. Que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Ora, triângulo retângulo obedece à relação de Pitágoras. Então, a gente precisa encontrar os lados, as medidas dos lados desse triângulo. PQ, PR e RQ. Então, aplicando na fórmula, a gente encontra a medida dos lados do triângulo, né? PQ, x2 menos x1, 3 menos 1. y2 menos y1, 2 menos 1 ou 1 menos 2, tanto faz, porque aqui vai dar o quadrado, vai dar sempre positivo. Então, aplicando nessa fórmula, encontramos raiz de 6, raiz de 8 e raiz de 2. Perceba que 8 é 6 mais 2. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, isso aqui ao quadrado é igual à soma disso ao quadrado mais isso ao quadrado, né? Então, esse triângulo é retângulo. Caso contrário, não seria retângulo. Então, a gente vai definir agora equipolência entre vetores. O que são dois vetores equipolentes? São segmentos orientados que têm mesma direção, mesmo sentido e mesmo modo. Ora, professor, mas o que é vetor? Vetor é justamente um segmento de reta orientado. Segmento de reta orientado, certo? Então, a gente representa vetor ou por uma letra minúscula ou por um par de letras maiúsculas. Então, sempre o vetor, vamos supor uma letrinha minúscula U, ele vai ter uma setinha sempre apontada para a direita. Se dados dois pontos, o vetor terá, se eu tiver dois pontos AB, o vetor será o vetor AB e também terá a setinha AB. Para que é que serve essa setinha? Porque vetor é uma entidade matemática que tem módulo, direção e sentido. Por exemplo, ora, a gente sabe que distância não é a gente tem as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Distância é uma grandeza escalar, porque a gente tem 2 metros, 3 metros. É um número e acompanha a unidade de medida. Só isso basta. Temperatura, 3 graus Celsius. Um número e unidade de medida. Isso é suficiente. Mas, por exemplo, força. Força é um vetor. Por quê? A gente precisa da intensidade, 2 newtons, né? Que é o módulo, ou intensidade, o número e sua unidade de medida. E a força, ela pode ser, ela tem uma direção, que pode ser horizontal e vertical. Você empurrar uma mesa, você pode empurrar ela de cima para baixo, então da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? Então você tem direção e tem sentido além do módulo. Então as grandezas escalares, o que diferencia uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial?
é justamente que as grandezas vetoriais, além de ter um módulo, número e a sua unidade de medida, tem também direção e sentido, né? Então, vetores equipolentes são um conjunto de vetores que têm mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Como é que representa, então, a notação para vetor equipolente? Ó? É esse tiozinho, certo? A gente coloca um tiozinho. Para dizer que o vetor AB, os segmentos AB é equivalente ao vetor ao segmento CD, então a gente coloca o tiozinho. Se fosse dois vetores U e V, a gente colocava também o tiozinho. Pronto. U é equivalente a V. Vetores equipolentes têm mesma direção, mesmo módulo, mesmo sentido. Isso é suficiente. Então, mais uma outra definição para vetor equipolente. Ó. Sejam ABC, ABCD pontos no espaço. Então, o segmento AB é equipolente ao segmento CD, se somente se esses segmentos possuem o mesmo ponto médio. Olha aqui, ó. Então, olha aqui, dados os pontos A e B com essas coordenadas, né? Então, qual o ponto médio do segmento AB? Ora, é só pegar e dividir por 2, abscissa por abscissa, ordenada por ordenada, e a terceira coordenada do ponto. Tá aqui, ó. A1 mais B1 dividido por 2, A2 mais B2 dividido por 2, A3 mais B3 dividido por 3. Então, provando a relação aqui, ó, que dois vetores são equipolentes quando tem o mesmo ponto médio, tá aqui, ó. A, B e CD. Então, os pontos médios, iguala, elimina no cálculo os denominadores e aí encontra a relação. Os dois vetores ficam iguais. Então, o exercício resolvido número 3. Sejam os pontos A, B e C com essas coordenadas do espaço. Determine o ponto D tal que AB seja equivalente a CD. Então, o que é que primeiro a gente faz? Ó? AB, 0 menos 1, menos 2 e menos 1, 1 e menos 3. Como é que a gente determina, então, um vetor a partir de suas componentes? É subtraindo, ó. Subtraindo as coordenadas do primeiro ponto pelas coordenadas do segundo. Então, AB aqui, ó, o vetor AB, ou o segmento AB aqui, esse é um vetor, é o que? É x de B menos o x de A. Sempre nessa sequência. Não vai fazer x de A menos x de B não, porque vai mudar as coordenadas e também a localização no plano, né? O y de B menos o y de A e o z de B menos o z de A. Pronto. Então, ó, x de B 0 menos x de A 1. Tá aqui. Y de B menos 2 menos y de A, que é 2, z de B 1 menos z de A, que é 3. E aí dá isso. Aí a gente faz a mesma coisa com CD. Igualando, dois vetores são iguais quando as suas coordenadas são iguais. Então aqui seria o que? 0 menos 1 menos 1. Menos 2 menos 2 menos 4. 1 menos 3 menos 2. X menos 0, x. Y menos 0, y. E z menos 1 dá z menos 1. Aí igualando, isso é igual a isso.
y é igual a esse y, e isso é igual a menos 2. Ó. Então, a gente obtém dois vetores são iguais quando suas coordenadas são também iguais. Continuando, olha aqui, ó. Então, como é que a gente, só retomando, ó, como é que a gente calcula, dados dois pontos, as coordenadas do vetor PQ, ou do vetor U, representado pelo segmento PQ, subtraindo suas coordenadas, né? Como é que a gente soma? Somando também as coordenadas. Então, veja bem, ó. Vamos tomar aqui um exemplo. Determine as coordenadas do vetor U e V, sendo P, 1, Q, 2 e 3 e 4 e R, 2, 1 e 3. Sendo PQ representante do vetor U e QR o representante do vetor V. Então, PQ vai ser, no caso aqui o vetor U, né? Vai ser x de Q menos x de P. 2 menos 1, 1. Agora y de Q menos y de P. 3 menos 1, 2. E z de Q menos z de P. 4 menos 0, 0. Então, está aqui o vetor U. O vetor V, que é a mesma coisa. Não vai fazer isso, não vai fazer 2 menos 2, não. Ou 3 menos 1, ou 4 menos 3, não. Começa desse para esse. Então, segundo menos o primeiro, sempre. Então, ó, 2 menos 2, 0. 1 menos 3, menos 1, menos 2. 3 menos 4, menos 1. Pronto. Se nós quiséssemos somar esses dois vetores, então, U e V, U mais V, é igual a PQ mais P mais QR. Isso dados os pontos, né? Aí está dados os pontos, aí a gente encontra os vetores. Então, a gente soma 1, 2 e 0, mais 0, menos 2 e menos 1. Isso aqui vai ser, a gente soma coordenada com coordenada, x com x, y com y, z com z. 1 mais 0, 1. 2 com menos 2, 0. 0 mais menos 1, menos 1. Está aqui. Multiplicação por escalar é outra operação. O que é multiplicação por escalar? É quando você tem um vetor, o vetor, e você tem um número real que a gente representa por lambda ou qualquer outra grega. Então, a gente tem um vetor e um número real. Então, multiplicar por escalar é você pegar todas as coordenadas do vetor e multiplicar por esse número. Ora, dado o vetor lambda, aliás, dado lambda sendo igual a 2, número real, e o vetor U igual a 1, 0 e 3, por exemplo, multiplicar lambda vezes U é 2 vezes o vetor U, que dá 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6. Isso é a multiplicação por escalar, soma por escalar, né? Continuando, tá aqui, ó. Agora, quando o exemplo anterior a gente tinha para somar os vetores, ó, aqui a gente tinha 3 pontos, encontrava os vetores a partir desses 2 pontos, né? Agora, quando a gente já tem os vetores, a gente só basta somar suas coordenadas, ó.
certo? Tá aqui, ó, dados os vetores U e V, determine a soma de U com V. Então é só somar as coordenadas. 1 mais 0, 1, né? Somar as coordenadas. Tem as propriedades de cada operação, né? Aí vocês podem verificar cada uma delas. Então vamos definir agora vetores colineares. O que são vetores colineares? Primeiro, um vetor é múltiplo de outro quando existe um número que multiplica esse vetor aqui para poder dar esse, certo? Então, por exemplo, ó, vamos supor que nós tivéssemos o vetor U de coordenada 1, 1 e 1. E o vetor V de coordenada 2, 2 e 2. Perceba que o vetor V é igual a 2 vezes o vetor U. Então existe esse número real por essa definição, né? Eles são múltiplos. Então, a partir dessa definição, a gente vai definir que dois vetores colineares são vetores que são múltiplos entre si. Ou um vetor é múltiplo do outro. Nesse caso, ó, o vetor U e o vetor V são colineares. Por quê? O vetor V é múltiplo do vetor U. Ou o vetor U é múltiplo do vetor V, né? Justamente porque existe esse número aqui que multiplica o vetor U e dá o vetor V. Caso contrário, eles não serão colineares. Eles poderão ser, no caso, dois vetores, eles sempre poderão ser colineares no espaço, né? E no plano. No entanto, quando a gente tiver 3 vetores, aí a gente tem que analisar melhor. Então, continuando. Ó, agora vamos para um exemplo que tem 3 vetores, ó. Consideremos os pontos P, Q e R e mostre que esses pontos não são colineares. Ora, a gente sabe que 2 pontos passam uma única reta, mas por 3 pontos nem sempre passa uma única reta. 3 pontos normalmente formam um plano, né? Um plano é coplanar, são coplanares. Então, a primeira coisa que se faz, calcula o vetor PQ e o vetor PR. Em seguida, analisa se esse vetor aqui, ó, se existe uma escalar que relaciona esses dois vetores. Perceba que não existe, ó. Se a gente fizer uma conta assim, ó, pegando esses dois vetores, 1 e 1 e 1, deveria existir uma escalar que multiplicada por esse outro vetor, 2, 2 e 3, faria com que eles fossem colineares. Então, resolvendo isso, ó, a gente tem 2 lambda, 2 lambda e 3 lambda, multiplicando aqui para dentro, né? Então, igualando, a gente tem, ó, 2 lambda igual a 1, 2 lambda igual a 1. Ok. Isso dá lambda igual a 1 meio. E a gente tem 3 lambda igual a 1. Isso dá lambda igual a 1 terço. Ora, não pode, como esse sistema, a solução tem que ser simultânea, tem que dar os mesmos valores. Deu valor diferente, então não são colineares. Então está mostrado que esses 3 pontos não são colineares. A equação paramétrica da reta. Então, a equação paramétrica da reta,
do sistema tridimensional, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. Então, a gente tem um ponto, a gente tem um ponto, ó, e o vetor diretor da reta. Então, se tem um ponto x, y, z e o vetor diretor da reta AB de coordenadas ABC, o que é que você faz? Pega essa fórmula, né? E aplica. x0, y0 e z0 é as coordenadas de um desses pontos, dos pontos dados. E o vetor diretor AB ele foi obtido a partir desses dois pontos, ó, né? Então, você substitui um desses dois pontos aqui e depois as coordenadas do vetor diretor aqui. Por exemplo, determina as equações paramétricas da reta que passa por A, 0, menos 1 e 2 e tem como direção esse vetor aqui, ó. Perceba que essa questão ela te dá um ponto e o vetor diretor. Te dá as duas informações que cabe nessa fórmula. O que é que você vai fazer? Substituir x0, y0 e z0 são as coordenadas desse ponto. Você substitui, ó, 0, menos 1 e 2. E A, B e C são as coordenadas do vetor diretor. Você substitui também aqui. A, B e C. 1, 2 e 3. Ó. Pronto. Está montada a equação paramétrica da reta. No entanto, nós podemos ter um problema que nos dá dois pontos e pede a equação paramétrica da reta. Ó, escreva as equações da reta, as equações paramétricas da reta, que passa por esses dois pontos. Primeira coisa que você tem que calcular, o vetor diretor. Esse vetor diretor ele vai ser dada pelas coordenadas do ponto A e B. Ora, se nós considerarmos que essa reta ela no sentido de A para B, o vetor diretor justamente vai ser esse vetor AB, ó. Certo? É o que está direcionando a reta. Então, calculando o vetor diretor AB, vai ser o vetor V, né? Menos 2, 3 e 0. Que a gente vai subtrair 1 menos 3, menos 2, 2 menos 1, 2 menos 1, 3, 4 menos 2, 6. Pronto, agora, tomando o ponto A, você vai substituir na fórmula dada. Ó. Ponto A, 3 menos 1 e 2, que é esses pontos, está aqui. E o ponto, as coordenadas do vetor diretor, menos 2, 3 e 6. Está aqui, ó. Multiplicado o parâmetro T. Equação paramétrica do plano. A equação paramétrica do plano, a gente acrescenta mais um parâmetro, que é isso aqui, ó. A reta está aqui, a gente acrescenta mais um parâmetro. Então, nesse caso, os nossos parâmetros serão lambda, letrinha grega aqui, e um mi, outra letrinha grega. Certo? O que vai mudar? x0, y0 e z0. As coordenadas do vetor U, certo? Do vetor U, que é dado por o 1, o 2 e o 3, está aqui. E as coordenadas do vetor W, que é W1, W2 e W3. Então, a gente pode ter, novamente como na reta, você pode calcular a equação paramétrica tendo um ponto e o vetor diretor, ou tendo dois pontos, do mesmo jeito no plano. Vamos pegar o exemplo aqui do livro, ó, de vocês. Determina as equações paramétricas do plano determinado pelos pontos P, Q e R. Primeira coisa que a gente precisa saber é se esses pontos realmente determinam o plano. Porque se eles forem colineares, não vai adiantar não. Então, vamos verificar primeiro se eles determinam um plano. O que é que a gente tem que fazer?
2 a 2. Encontrar, ó, o vetor PQ e o vetor PR. O vetor PQ, a gente precisa mostrar primeiro que esses vetores aí, ó, esses pontos P, Q e R não estão nessa forma, certo? Se eles estão nessa forma, eles definem uma reta, eles não definem um plano. Então a gente precisa mostrar que eles não estão na mesma reta. Então calculando PQ e PR, tá aqui, ó, PQ tá aqui e PR tá aqui. A gente precisa ver se existe um número real que multiplicado esse vetor dá esse vetor. Então, T multiplicando cada um que está aqui dentro dá isso. Então, daqui a gente vai tirar o que? Que 3T é 1 e T é igual a 1. Ora, daqui sai que T é 1/3. E aqui é 1, mas não pode. T tem que assumir um único valor. Então, logo, como T deu dois valores distintos, esses três pontos são coplanares, definem um plano. E agora a gente vai pegar esses vetores e considerar um dos pontos, considerar o ponto P, e substituir nessa forma. Aqui vai ser as coordenadas do ponto P, então aqui. O 1, o 2 e o 3 são as coordenadas desse vetor, 1, 1 e 1, estão aqui, ó, substituídos, né? 1 vezes lambda, 1 vezes lambda e 1 vezes lambda, tá aqui. E agora, e aqui vai ser as coordenadas do vetor W, PQ, 3 e 1 e 0. 3 vezes mi, 1 vezes mi, 0 vezes mi, e dá isso. Aí está montada a equação do plano. Então, qual foi, primeiro, quando dá 3 pontos, o que é que você tem que fazer? Para determinar a equação do plano, verificar se eles são coplanares, ou que eles não são colineares. Depois, utilizar esses dois vetores, montar a equação do plano, a partir dessa forma. Ó, mais outro exemplo. Determina as equações, a equação paramétrica do plano que passa pelos pontos P, Q e R. Então, primeiro a gente tem que verificar que os pontos P, Q e R são coplanares, ou seja, eles não vão formar essa reta aqui, ó. Certo? Então, isto é que não existe esse número real, tal que o vetor PR é igual a esse número vezes o vetor PQ. Calculando o vetor PQ, o vetor PR dá 4 menos 1 e menos 2. Calculando o vetor PQ dá 2 menos 4 e 4. Então, a gente vai mostrar que esse número real assume dois valores distintos. Está aqui, ó. Multiplicando, lambda vezes todos esses valores, está aqui, é igual a igualando, a gente obtém dois valores distintos. Logo, esses três pontos não são colineares. Eles definem um plano. Então, agora, separando os dois vetores que nós obtemos e considerando um desses pontos, eu vou considerar o ponto P, pode considerar um dos outros pontos, a gente vai montar. As coordenadas do ponto P está aqui as coordenadas do vetor U, e está aqui as coordenadas do vetor W. Pronto. E aí, nós finalizamos aqui o primeiro tópico da aula 6. O segundo tópico a gente vai ver produto escalar e produto vetorial.